Como é bom trabalhar com para-choque, hein, tropa? Ele desmontado mesmo é a coisa mais linda desse mundo. Já ele no lugar, aplicar primer nele todo, isolar ele todo, já é um pouco mais complicado. Mas nada contra quem faça dessa forma. O importante é sempre ficar bom, ter um resultado final excelente, né? E eu tô falando de para-choque por quê? Porque do nada eu vim no sábado aqui fazer Na verdade, eu vim pintar esses para-choques aqui, que o cliente deixou um Passat para nós para fazer polimento e higienização, e aí a gente estava finalizando ele ontem, na sexta-feira. Ele veio ver o carro e pediu para a gente pintar os para-choques. Eu tinha oferecido para ele, né? Mas ele não quis, o carro estava bem sujo, aí o carro polidinho ali, lavado, dando os acabamentos final. Ele veio aqui e viu que estava bastante arranhado o para-choque, que não saiu no polimento. Aí ele pediu para eu pintar os para-choques. Então eu vim no sábado, na verdade na sexta-feira mesmo a gente tirou o para-choque, aplicamos primer. Daí eu vim hoje porque foi feita a preparação e a pintura para a gente não ficar com esse carro por muito tempo aqui na oficina, né? Polido e higienizado dentro de uma oficina, indo para um lado, indo para o outro, pegando poeira, né? Que acaba pegando, a gente tem que limpar o carro novamente, um carro preto que passou um pano ali, acaba arranhando, tem que ter todo o cuidado do mundo, né? Dá mais trabalho, então eu resolvi adiantar. Ele tinha que, na realidade, voltar para o final da fila. Se fosse pintura de um capô e o cara no final decidiu pintar os para-choque e não ter feito nada a mais no carro, não ter feito polimento de higienização, com certeza ele ia para o final da fila. Mas eu tô aqui falando com vocês porque eu resolvi fazer um conteúdo hoje. A gente está fazendo pouco conteúdo para o YouTube, porque a gente está com algumas mudanças aqui na oficina. Inclusive, segunda-feira é a última mudança que vai ter, vocês vão ver, tá? Durante o dia a dia, porque aí eu vou conseguir gravar mais vídeos aqui pro YouTube, né? Lá no Instagram a gente tá postando bastante coisa, mas aqui no YouTube a gente deu uma segurada, mas vai voltar com força. E aí eu resolvi falar um pouco sobre para-choque. Qual que é o nosso passo a passo? Então vai aparecer a imagem apenas de eu pintando ele, né? Mas eu vou falar desde a desmontagem, o que é feito para a gente chegar no resultado desse aí. Quase não precisa fazer polimento, né? Caiu algum incisco, Wilson, dentro de uma cabine dessa aí é fácil. Tropa, eu sei que a cabine, algumas pessoas até dizem que a cabine não faz diferença nenhuma, outras dizem que dentro de uma cabine dessa é fácil, né? Mas na realidade é que não adianta de nada uma cabine dessa, por exemplo, se os filtros não estiverem em dia, se ela não estiver sempre limpa, né? Mas com certeza absoluta, eu não escondo isso de ninguém, que essa cabine me ajuda muito, as pistolas que eu uso me ajudam muito, tá? Vocês vão ver que eu vou aplicar a tinta com a 3300 GTO da Sagola, né? E também a 4100 da Sagola para aplicação de verniz, que sinceramente eu já usei todas as pistolas que vocês imaginarem. Para aplicação de verniz, foi a que eu mais curti até hoje, foi a Sagola 4100, tá? A pistola muito top para aplicação de verniz, mas a gente não vai falar sobre isso. Vamos focar aqui em falar sobre para-choque, né? Então, chega o carro na oficina, o que a gente vai fazer? Desmontar o para-choque, para nos facilitar. Desmontou o para-choque, vamos lavar ele. Lavar de lava-jato mesmo, né? Lavar de VAP. VAP é marca, né? E a VAP não me patrocina. Aí, VAP, se quiser dar aquele patrocínio para nós, estamos aí, hein? Mas vamos lavar bem com uma lava-jato, os cantinhos, tudo, tirar todo o barro. Por quê? Porque tem muita gente, quem me acompanha há bastante tempo sabe que eu não sou de falar mal de outros trabalhos, né? Mas eu já cansei de pegar para-choque desplacando por conta que foi aplicado primer em cima de sujeira, em cima de barro, principalmente nos cantinhos, porque daí não limpa ali, aplica o primer, vai um frizz em cima, acha que não vai ter problema nenhum, mas na hora de lavar acaba pegando uma lava-jato que tem mais pressão bem embaixo do frizz ali e acaba arrancando tinta. Já peguei bastante desse tipo. Então a gente faz bem a limpeza com a lava-jato, tá? Tira todos os barros dos cantinhos para depois secar e aí sim começar a fazer a preparação. Quando a gente vai começar a fazer a preparação, o para-choque ele tá limpo, seco. O que a gente faz? Vai direto nos cantos. Por quê? Porque, tropa, é mais fácil eu esquecer do canto ou é mais fácil eu esquecer na cara do gol?
aonde aparece. Deixa eu mostrar aqui, ó. É mais fácil eu esquecer de fazer aqui ou fazer aqui embaixo. Então, por isso a gente começa preparando pelos cantos. Faz todos os cantos, desamassa se tiver amassado, né? Nivela tudo certinho. Aonde não aparece, porque às vezes não aparece, mas na hora de montar acaba aparecendo. Então, para garantir, faz ali onde tu pensar assim, ó, aqui não aparece, mas eu vou fazer para garantir. Esse é o nosso pensamento aqui na oficina da Tropa da Pintura Automotiva, tá bom? Então a gente faz todos os cantinhos primeiro. Depois, o que a gente faz? Vamos na cara do gol, aonde aparece, certo? Aí a gente vai nos problemas maiores, nos riscos maiores, mais profundos. Primeiro, claro, se tiver amassado, a gente vai no amassado. Esquenta bem com o soprador por baixo ali, a gente usa um nylon, né? Para nivelar o plástico, sempre deixando ele um pouquinho mais alto, para depois a gente vir com a Rokit sem interface, uma lixa 80 e ó, roquitar bastante ali, nivelando aquele plástico. O plástico pega nivelamento dessa forma, depois 150, 220, 320. Mas se não tiver amassado, a gente vai nos riscos mais profundos. Aí a gente vai analisar se vai entrar com uma 150 ou com uma lixa 80. Normalmente a gente começa nessa parte de baixo aqui, que é onde mais arranha, que mais dá os riscos profundos no para-choque, porque acaba raspando ali. Então vamos lá, 80, 150, 220, 320 se for necessário, tá bom? A 320 num para-choque, quando a gente tira todo o material antigo que tem, eu gosto de passar, sabe como? Com água, manualmente, porque aí a gente consegue tirar aquela porosidade da lixa 80, 150, que alguns cantinhos acaba escapando porque acaba agredindo demais. Vocês sabem qual que é a porosidade que eu falo ali do para-choque, né? Do plástico. Aí depois de nivelar todos os defeitos maiores, a gente vem com uma lixa 220, na verdade sem interface, na Rokit sem interface, e vem passando no para-choque todo, nivelando todos aqueles pinicadinhos pequenininhos, o máximo que a gente conseguir, tropa. Para quê? Para depois não precisar ficar corrigindo com massinha de pequena correção, com massinha acrílica, com put, dependendo da região, cada um acaba chamando de uma forma, né? Para a gente ter menos trabalho. Aí a gente, depois de nivelar bem com a 220, a gente vai lá e aplica, passa a lixa 320, né? 320 para garantir ali. Claro que se a gente não removeu todo o material, a gente trabalhou em cima do material antigo, né? Aí a gente não faz com água, a gente faz manualmente na Rokit, mas sempre cuidando aqueles lugares onde abriu bem o plástico para ficar lisinho, não ficar aquela porosidade que depois lixa o primer, ainda tem que aplicar primer localizado ali, né? E aí depois de lixar tudo com a 320, seladora de plástico aonde precisa, tá? Seladora para plástico, sim, é obrigado. Mesmo que eu não tenha removido tudo e abriu só aqui no friso. Ah, mas eu vou sujar uma pistola para aplicar só naquela pontinha. Pega, sabe, aquelas estopas, não aquela estopa de penugem, né? Aquela estopa que mecânico usa bastante. Mecânicozinho, ele. Aquelas estopas lá, bota dentro da seladora e vai passando, né? Nos cantinhos onde abriu, se não quiser sujar a pistola. Depois da seladora para plástico, a gente vem com 3 a 4 demãos de primer PU, tá bom? Um primer PU, claro que a gente sempre espera o intervalo entre cada demão para não ter um problema comum, que é o fervido, tá? Só saindo um pouquinho para explicar aqui para vocês o fervido, né? A gente aplica o primer PU. Vamos dizer que a gente catalisou, aqui tem 150, 200 ml de primer PU, pronto para aplicar dentro da pistola. Vamos dizer que tenha 50% de sólidos. Eu vou aplicar no para-choque, vai ficar os 200 ml? Não. Vai ficar quanto? 100 ml. 50% de sólidos, 50% de 100, de 200 é 100. O restante são os produtos voláteis, então tem bastante produto volátil, né? A gente tem que esperar evaporar, porque se a gente aplica a primeira demão de primer, vai estar evaporando o solvente. Tu vem com a segunda demão de primer, o solvente da primeira vai descer novamente junto com o da segunda, junto com o da terceira. O filme do primer acaba fechando, o solvente fica retido, ele cria microbolhas. A gente não enxerga. Sabe quando que a gente vai enxergar? No outro dia, depois de fazer o lixamento, porque quando a gente lixa,
fura essas microbolhas e aí fica aparecendo aqueles furinhos que parece que foram feitos com pontas de agulha. Então tem que esperar certinho o intervalo entre cada demão, aí vocês têm que ver o fabricante de vocês, a temperatura também que vai variar. Se eu tiver a 30 graus, eu não preciso esperar acima de 30 graus, né? Eu não preciso esperar 10, 15 minutos, né? Posso botar ali uns 5 minutos mais ou menos, mas se eu tiver abaixo de 15 graus, é bom até esperar até 15 minutos entre cada demão para a gente não ter esse problema. Mas depois de feito a aplicação de primer PU com a pistola bico 1.8 para não perder rendimento, pistolas aí para aplicação de primer, tem gente que fala de 1.5 para cima, mas eu gosto sempre de falar de 1.6 para cima por conta da viscosidade do primer, que é muito grosso. E aí para a pistola não perder rendimento, é sempre bom aí 1.6 para cima. Aí para fazer o lixamento, quanto tempo vai levar? Vai depender de cada fabricante, mas a maioria é 4 horas para a gente fazer o lixamento. Só que a maioria das oficinas, o que a gente faz? Prepara ali pelas 4 horas da tarde, faz o isolamento, faz a limpeza das peças, tudo, e começa a fazer a aplicação de primer PU para fazer o lixamento no outro dia, aí é tranquilo pra caramba. Mas para quem quer lixar no mesmo dia, é bom ficar ligado sempre no tempo que o fabricante pede ali, que vai variar, mas a maioria é de 4 horas ao ar livre, mas também tem que ficar ligado com a temperatura ambiente, que se tiver mais frio, claro que vai levar mais tempo para a gente começar a fazer o lixamento, tá bom? E o lixamento, como é que a gente faz? Vai variar de qual lixa que a gente começa, né? Vai variar de como ficou a aplicação. Tem gente que começa com 220, tem gente que começa com 320, tem gente que começa com 400. Aqui na oficina, fazendo da forma que a gente vem fazendo, a gente começa sempre na Rokit, sem interface e lixar 400, para começar a fazer o nivelamento do primer. Mas se foi massa em algum lugar do para-choque, a gente começa taqueando ali com uma 320 somente aonde foi a massa. Então a gente faz toda o para-choque na Rokit sem interface com lixa 400. A gente está usando uma esponjinha aqui da Riken, que ela varia de 400 a 320. Aí a gente faz todos os cantinhos manualmente com essa esponjinha. Batemos bem o ar, fizemos a limpeza para poder passar o controle de lixamento. Aí a gente passa o controle de lixamento normalmente para-choque solto. A gente passa com uma pistola, com tinta mesmo, né? Que fica mais fácil, mais rápido. Quando está no carro, a peça ou o para-choque, a gente gosta de usar a esponjinha com o pó xadrez, né? Porque daí não precisa ficar isolando, porque se a gente aplicar de pistola pode pulverizar. Depois que a gente aplicou o controle de lixamento, a gente tem uma buchinha aqui também da Riken, que daí essa vai variar de 1.000 a 800. Por que tem essa variação? É porque depende da força que a gente exerce quando a gente está usando. Se eu forçar muito, apertar muito, ela chega a ser uma 800. Agora, se eu for de leve, ela é uma 1.000, né? Então foi essa a explicação que me deram por conta dessa variação. Então a gente primeiro faz todos os cantinhos com essa buchinha, e aí depois uma Rokit com a lixa Multi-Air da Riken, que já vem com redutor de impacto, que é uma interface, né? E lixa 500. Agora a gente está fazendo assim, né? A gente, quando é peça no carro que foi taqueado com 320, controle e lixa 500. A gente já fazia isso há um tempo atrás, né? Só que como eu comecei uma parceria com a Riken, eles não tinham esse processo. E já estamos aí 2, 3 anos com a Riken e eu vim conversando com eles, fazendo testes. E aí agora, esse ano, eles colocaram, né? 320 e 500, mas no caso do para-choque ali a gente está fazendo 400 e 500 com essa esponjinha, com essa multi-air. Faz toda a roquita, todo o para-choque, né? Nivela bem, tirando bem aquela tinta preta, que é o controle de lixamento. Bate bem o ar, daí eu não preciso lavar o para-choque de novo, porque ele já foi lavado. Mas lá na preparação bate bem um ar por dentro do para-choque, em todos os cantos, para tirar a poeira do primer, né? Depois colocamos aqui dentro da cabine pano úmido, desengraxante, e aí começar a aplicar a tinta, né? Agora vai começar a aparecer aí para vocês, até vou tomar um pouquinho d'água. A aplicação
um pouquinho da aplicação de tinta, um pouquinho também da aplicação de verniz, a gente usando a pistola, a Sagola 3300 GTO. Como que eu começo, como que eu termino fazendo a aplicação de tinta? O importante de tudo é não esquecer dos cantos, então tu não precisa fazer todos os cantos primeiro e depois vir fechando o para-choque. Pode fazer o canto, fechar o para-choque e ir para o meio, o canto, fechar o para-choque, ou tu pode fazer todo o para-choque e depois voltar fechando os cantos, mas o bom é o quê? Todos os cantinhos na segunda demão já está coberto, né? Sem faltar tinta nenhuma. Porque daí na terceira demão a gente vem com aquela demão semi-úmida, aquela demão de controle, aplicando no para-choque por inteiro sem se preocupar com os cantos, tá bom? Mas o importante é o quê? A gente definir e aplicar. Então eu gosto de fazer muito assim, ó. Eu vou aplicar dessa ponta até essa ponta. Eu vou aplicar dessa ponta até a outra ponta, fazendo a aplicação de fora a fora. Essa é a minha forma de aplicar. Agora tem pessoas que vêm aplicando dessa forma várias vezes, uma em cima da outra, aplica aqui, aplica lá, depois vem. A mesma coisa que eu falei com o para-choque no lugar. O importante é ficar bom. Técnica não se discute. Se quiser fazer uma pintura de um capô com leque todo fechado, prata, ficou bom, ficou um alastramento legal, show de bola. O importante é isso, né? Eu tô aqui para falar a forma que eu faço, eu não tô aqui para mudar a cabeça de ninguém. Para quem estiver passando o trabalho, pode colocar em prática o que eu falo. Para quem já vem 100%, tem aquela frase que é antiga e que faz todo sentido, que time que mexe, não, time que tá ganhando não se mexe. E faz sentido, tá bom? Então daí depois de cobrir tudo certinho, conferir todos os cantinhos, a gente vai para quê? Para a aplicação de verniz. E tropa, eu quero falar um negócio para vocês da aplicação de verniz. A aplicação de verniz, eu descobri que eu sou gastador pra caramba. Eu fiz uma enquete no Instagram. Lá no Instagram a gente tem bastante pessoas que acompanham a gente, inclusive deu quase 2.000 votação, né, na enquete que eu fiz. Quantos ml de verniz vocês gastam por peça média? Tá? Média. Por quê? Porque um teto tu vai gastar mais, mas um paralama tu vai gastar menos, né? Tem tudo isso aí. E aí eu botei a enquete 280 ml para baixo, 280 para cima. Meu, foi disparado 280 para baixo. Eu não sei se eu estava querendo falar que eles são econômicos, porque isso é bom, né? Mas tô brincando. Mas vamos lá, 280 ml para baixo. Sabe quantos ml é a minha média por carro? 310 por peça, né? 310. Eu me assustei. Eu pensei, pô, eu sou gastador pra caramba. Será que eu tenho que ver uma forma de economizar mais? Mas será que a aplicação de verniz fica igual a minha, né? Foi alguma coisa que eu pensei. De todas as pessoas que responderam, com certeza tem muitos que ficam igual e muitos que ficam melhor, né? Mas eu tenho que fazer alguma coisa para melhorar isso. Eu estou gastando muito verniz, né? Para-choque, vocês estão vendo também aí o resultado, né? Vão ver de como ficou muito bom, ficou bem alastrado. A maioria das pinturas de para-choque aqui, eu tento fazer o quê? Deixar o mais alastrado possível para não corrigir textura, corrigir sujeira, né? E aí a gente acaba levando mais tempo. Eu trabalhei numa oficina em que eu estava na transição de sair, né, da oficina, e aí o para-choque, que é a pessoa que ia ficar no meu lugar, pintava. Eu via que os polidores levavam mais tempo para polir, né, do que o meu. Então, às vezes eu estou gastando um pouquinho mais de verniz, mas eu estou ganhando lá no polimento. Só que o tempo do polimento, só que mesmo assim, eu não tenho que melhorar isso. Vocês vão achar até, muita gente vai achar até que eu sou mão de vaca. Mas qual foi a forma que eu descobri? Qual foi a forma que eu coloquei em prática, na verdade, né? Para começar a ser mais econômico? Deixar os cantos e a parte de baixo para trás na primeira demão. O que eu pensei? Pô, o canto aqui do para-choque, uma demão de verniz é o suficiente, porque não vai ser feito polimento, certo? A parte de baixo do para-choque, uma demão bem caprichada, é o suficiente. Por quê?
porque não vai ser feito polimento lá de baixo, né? Principalmente aqueles para-choques. Esse aqui ainda tem esse recorte, mas tem os para-choques que vem até aqui embaixo. Então não é que eu deixo lá sem verniz. Lá na parte de baixo eu aplico apenas uma demão de verniz. E aí eu consegui baixar um pouco. Não cheguei ali no mesmo que o pessoal, né? De 280, eu cheguei ali em 290. 10 ml, né, de diferença. Mas aí eu consegui diminuir um pouco dessa forma. Então a primeira demão de verniz eu aplico no para-choque, não dou bola para os cantos, tá? E aí já na segunda demão de verniz, aí sim, aí eu venho, canto, canto, para-choque, canto, canto, para-choque. Parte de baixo, a mesma coisa. A parte de baixo eu sempre aplico primeiro, tá? Por quê? Porque às vezes num calor, mesmo usando diluente e catalisador para alta temperatura, acaba pulverizando, né? Então eu deixo para fazer a parte de baixo por último, tá bom? Porque daí se der uma pulverizada, vai pulverizar lá na parte de baixo. Então aplico na parte de baixo, primeiro faço canto, canto, para-choque, canto, canto, para-choque. Quando eu falo canto, canto, para-choque, é porque eu vou dar um exemplo aqui, ó. Canto aqui do para-choque, canto aqui embaixo da lanterna, né? Canto embaixo da lateral. E aí eu defino, ó, da ponta do para-choque até o final da lanterna. Aí depois no meio canto, canto, canto ali embaixo da placa. Daí eu defino da ponta da onde eu finalizei até a outra ponta lá da onde começa a lanterna. E depois eu faço assim também lá do outro lado. Acho que ficou claro, né? Deu para entender. Então é isso aí, tropa. Eu não sei se vocês vão gostar do vídeo dessa forma. Deixem aí nos comentários, mas vai mudar bastante coisa, igual eu falei para vocês. Esse foi mais um vídeo no canal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar, não se esqueça de deixar aquele like. Para quem não é inscrito aí ainda no canal, aqui embaixo do seu lado direito está escrito inscrevam-se. Cliquem ali, acionem o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Valeu, tamo junto e um abraço. Tropa, dá essa força pra gente, dá essa moral. Eu não sei o que acontece aqui no YouTube, mas o YouTube parece que não gosta de mim. Ele entrega pouco o meu vídeo. Já nas outras redes sociais a gente está indo bem, né? Porque, pô, o que motiva a gente? É fazer like, comentário, compartilhamento, as pessoas estarem assistindo os nossos vídeos, né? Porque a gente leva bastante tempo para fazer. E aqui no YouTube, igual eu falei para vocês, eu não sei. Vamos ver se desse novo formato eles começam a dar mais relevância ao nosso conteúdo.